A palavra diz que Deus transformou a maldição em bênção. Então, para nós que somos filhos do Deus vivo, para nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, a última palavra que vale é dele. Ainda que reis se levantem, ainda que médicos digam, ainda que autoridades façam, a última palavra é do nosso Deus. Muitas pessoas se levantam contra nós, talvez muitas pessoas tenham se levantado contra você. Mas não se esqueça que ainda que elas lancem palavras de maldição sobre a sua vida, a última palavra é de Deus. E Ele só tem bênçãos para nós. Glória a Deus. E a palavra dele diz isso. Queridos, eu quero falar com vocês sobre desejo e necessidade. O que é desejo? Desejo é tudo aquilo que nós queremos ter, algo que pode ser dispensável, e nós podemos viver sem isso. Geralmente o desejo nos impulsiona por algum componente emocional. Às vezes quando nós estamos alterados, às vezes quando a gente está com raiva, às vezes quando nós estamos amando demais, o desejo aflora nas nossas vidas e sempre nos leva ao exagero. E depois do exagero vem o sentimento de culpa. O desejo, ele é dispensável. Nós não precisamos dele para viver. E o que é a necessidade? É algo que eu preciso para viver bem, para sobreviver. Vamos fazer um teste para saber se você é levado mais para o desejo ou mais para a necessidade? Então vamos lá. Faça as continhas aí na sua casa. E responda aí para você. Quando você sai às compras, você consegue trazer só aquilo que você foi buscar? Ou você tem que comprar alguma coisinha a mais? Você vai no supermercado para buscar um alface. Aí você já viu a bandeja de Danone, já viu um queijo, você tem que trazer de novo? A sua necessidade é a alface, mas você acaba trazendo outras coisas, você está cedendo ao desejo. Ou então a mulherada, né, vai lá comprar sapato, é um par só, mas aí volta com 2. E aí, seu carro? Os homens gostam de equipar o carro, né, de colocar bastante acessórios no carro. Precisa realmente de tantos acessórios o seu carro? O seu carro realmente precisa ser tão cuidado, tão bem cuidado quanto você cuida? Ou você vê um pouco de exagero no seu cuidado com o carro? Então, aí está a diferença entre desejo e necessidade. Também podemos falar na nossa área sentimental. Você se sente mal quando alguém não te reafirma ou reconhece o seu valor? Você se sente mal quando você fala assim, nossa, eu fiz aquilo, mas ninguém me valoriza. Você se sente mal com isso? Você precisa que as pessoas falem para você tudo que você fez? Quando você é contrariado ou percebe que há outras pessoas tentando controlar a situação, você se sente ameaçado? Isso também está relacionado ao desejo que é pecaminoso. O tema da mensagem de hoje é um profeta fora de sintonia. E aí nós iremos ler lá em Números, capítulo 22. Se você quiser acompanhar na sua casa, deixa a sua Bíblia aberta em Números 22. Nós estamos falando de que profeta? Um homem chamado Balaão.
E Balaão, ele era conhecido por muitas pessoas. Balaão é um profeta, e a palavra diz que era um profeta que falava com Deus, um profeta que buscava o nosso Deus. Balaão, ele era tão conhecido por lá onde ele morava, que um rei chamado Balaque, que era rei de um país, uma cidade, de um povo, vamos dizer assim, de um povo, de Moabe. Na época em que Balaão viveu, o povo de Israel, que é o povo de Deus, era um povo muito grande. E o povo de Israel era maior do que qualquer outro povo. E eles eram muito conhecidos, principalmente porque eles conseguiram sair da escravidão do Egito. Então eles marcaram a história naquele tempo. Então eles eram um povo poderoso e causava medo em todos os povos. Israel vivia uma fase muito boa, uma fase gloriosa, que onde eles invadiam para tomar as terras, para chegar na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para eles, o que eles faziam? Eles eram vitoriosos em todas as batalhas, apesar de não saberem lutar, apesar de não terem armas, eles eram vitoriosos em todas as batalhas. E por que eles eram vitoriosos? Porque eles tinham a proteção do nosso Deus. Eles eram guardados pelo nosso Deus. E tinha um rei, Balaque, que subiu no alto de uma montanha, olhando para baixo, viu todo aquele povo de Israel sentados, acampando na verdade, porque eles estavam se preparando para tomar Moabe. Eles iriam invadir aquele reinado. Eles iriam invadir. E Balaque sabia disso. Então Balaque, o que ele quis fazer? Eu preciso me antecipar a essa invasão. Eu vou procurar Balaão, porque ele tem uma fama muito boa de que tudo que ele abençoa é abençoado, e tudo que ele amaldiçoa é amaldiçoado. Então, como Balaque já sabia que, mesmo ele tendo um exército grande e poderoso, ele sabia que a probabilidade dele perder aquela guerra era grande, ele teve essa ideia maravilhosa. Já que eu não posso lutar no mundo físico, porque eu já sei qual vai ser o resultado, eu vou procurar Balaão, porque ele é profeta. Onde é que Balaque foi lutar primeiramente? No reino espiritual. E aí ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Números 22, no versículo 6, fala assim: pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Queridos, olha o poder da oração. A oração, ela é uma arma de guerra. Através da oração, nós vencemos guerras. A sua oração tem poder para isso. E Balaque reconhecia isso na oração de Balaão. O mesmo poder que Balaão tinha na sua oração, você também tem. Você pode pedir. Você pode, em nome de Jesus, orar, e o diabo tem que te obedecer. Aquele poder que estava sobre Balaão também está sobre nós. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o que diz lá em Tiago 1,14. Diz assim: cada um, porém, falando de nós, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido.
nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. Existe algo em nós chamado desejo, que eu mesmo produzo isso. E quando eu cedo ao desejo, ele me arrasta e me seduz. Querido, tudo o que Satanás pode fazer com um filho de Deus, a única coisa que ele pode fazer conosco é nos seduzir. Por que ele pode só nos seduzir? Porque nós temos a graça do Senhor Jesus que nos dá força. E nós não caímos na sedução, no desejo que ele lança sobre nós. Nós somos povo poderoso. Sabe aquele versículo que nós usávamos muito para justificar o nosso pecado? A minha carne é fraca? A carne é fraca, mas nós temos a graça do Senhor que nos fortalece e me faz resistir à tentação, me faz resistir à idolatria. A graça me fortalece. Eu não posso ir contra o meu inimigo com a minha força, mas eu posso ir na força do meu Deus. Então tudo que ele pode fazer é nos seduzir. Porque ceder à sedução, aí já não é mais com ele, já é conosco. Somos nós que decidimos o que faremos ou não. Entretanto, o diabo, o nosso adversário, ele estuda as nossas vidas. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele conhece o nosso ponto fraco. Ele conhece. E ele conhece até o ponto fraco das gerações passadas. Sabe aquela coisa que nós falamos muito da maldição hereditária? Ou eu trago alguma coisa que vem lá da minha tataravó, da minha bisavó, da minha avó, passou para minha mãe e passou para mim? O inimigo, ele conhece tudo isso. Ele estuda as nossas vidas para conhecer o nosso ponto fraco. Porque é nesse ponto fraco que ele vai tentar nos seduzir. E qual é o seu ponto fraco? Você já identificou a sua fraqueza? Nós temos que identificar. Porque uma hora ou outra nós acabamos caindo sempre nas mesmas coisas. Nós acabamos tropeçando sempre nas mesmas pedras. E qual é o seu ponto fraco, querido? Você que está na sua casa, você sabe o seu ponto fraco? O meu ponto fraco é gastar demais. O meu ponto fraco é falar demais. O meu ponto fraco é... não sei, qualquer outra coisa. Qual é o seu ponto fraco? É uma bebida, é um vício. Independente de qual é o vício, qual é o seu ponto fraco? O inimigo te conhece. E não foi diferente com Balaão. Ele conhecia o ponto fraco daquele profeta. Ele estudou a vida de Balaão e sabia que existia um desejo prejudicial por riquezas, recompensas e status. Balaão, ele gostava de ser reconhecido por onde ele passava. O ego fazia bem para o ego dele. Balaão, ele gostava, ele era seduzido por riquezas, por poder. E o inimigo sabia muito bem do ponto fraco de Balaão. Então, quando Balaque, que foi usado por Satanás para alcançar Balaque foi no ponto fraco de Balaão. Quando Balaque ofereceu a riqueza para ele, Balaão, ele começou a se questionar. Naquele mesmo momento ele foi seduzido pelo desejo de poder e riqueza. Sabe por que isso aconteceu com Balaão? Porque ele estava distraído. Porque ele achava que as coisas poderiam acontecer com outras pessoas, menos com ele.
Mas Balaão foi seduzido pela oferta de Balaque. E por 2 vezes, Balaão busca a resposta em Deus, sendo que ele já sabia o posicionamento de Deus. Então a história, a Bíblia nos conta que Balaque mandou lá seus mensageiros para Balaão, vai lá e fala para Balaão amaldiçoar o povo. E aí, qual que era a resposta mais óbvia que Balaão tinha que dar para aqueles mensageiros? Eu não vou. Aquele povo é um povo de Deus, ninguém pode ir contra eles. Porém, Balaão foi pensar. Ele falou assim, olha, deixa eu orar para ver o que Deus acha sobre isso, para saber se eu posso ou não amaldiçoar. Irmãos, a gente para pensar e fala, gente, mas ele é meio insano. Quantas vezes nós paramos para orar, a gente já sabe a resposta, e mesmo assim fala, eu vou buscar em Deus. Eu vou orar para Deus para ver se Deus responde. Isso tem que ser um alerta para nós, porque nós estamos nos deixando sermos seduzidos pela oferta do inimigo. Números 22, 12. Fala assim. Mas Deus, Balaão foi orar e Deus disse a Balaão, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. E depois, Números 22, 18. Fala assim. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque. Olha que homem de fé. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio, cheios de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Balaão sabia que ele não deveria ir amaldiçoar aquele povo. E aqui quando nós lemos, nós até pensamos, nossa, mas Balaão está dizendo que mesmo que se o rei desse todo a riqueza, desse o palácio para ele, ele não iria. Queridos, Balaão aqui ele já estava totalmente envolvido, seduzido pela riqueza. Porque ele não estava indo, não porque ele não queria, porque na verdade se ele não quisesse ir, ele não teria nem orado, porque ele já sabia da resposta. A resposta era óbvia, mas ele queria, eu vou buscar Deus, quem sabe Deus muda de ideia, quem sabe Deus vai olhar por mim, eu preciso de riqueza, quem sabe é agora que Deus vai me exaltar. É assim que Balaão estava pensando. Quando ele disse aqui que ainda que se desse todo o palácio, na verdade ele falava da boca para fora, porque o coração dele queria demais aquela riqueza, demais aquele reconhecimento. Então, para algumas coisas, irmãos, nós não precisamos orar, nós não precisamos perguntar para Deus qual é a vontade dele para as nossas vidas. Pois Ele revela através da sua palavra, ou através de alguns profetas. Ou tem coisas que o Espírito Santo fala diretamente a nós. Então existem coisas que nós não precisamos perguntar para Deus. Por exemplo, é preciso perguntar para Deus, eu vou orar para saber se é da vontade de Deus eu ir para uma igreja, eu frequentar uma igreja. A palavra em Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Eu preciso orar sobre isso. Querido, você que está na sua casa, e você que não frequenta a igreja, a palavra de Deus diz que nós temos que nos reunir como igreja. Você tem que fazer parte da família de Cristo. E é nos reunindo na igreja que nós fazemos isso. Ou então, às vezes parece absurdo algumas coisas, mas não é. Quantas pessoas
para sair de um casamento, de repente muito turbulento, vai procurar um relacionamento extraconjugal e pergunta para Deus se é da vontade de Deus. Não, querido, isso não é da vontade de Deus, isso se chama adultério. Isso se chama adultério, não é da vontade de Deus. Não pergunte para Deus sobre isso. Ou então eu tenho um namorado, uma namorada, eu vou perguntar para Deus, eu vou orar para saber se eu posso me entregar para Ele. Não, você não pode, você não deve, porque isso se chama imoralidade. Ai, deixa eu perguntar se eu posso matar. Não, você não pode. A Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino dos céus. Então existem coisas, irmãos, que nós não precisamos buscar resposta em oração, esperar que Deus fale conosco, porque Ele já revela através da sua palavra. E quando nós queremos buscar em Deus algumas respostas, é porque nós já estamos enlaçados, seduzidos por esse desejo. E independente se a resposta de Deus for não, você não dará ouvido a ela. Então nós temos que tomar cuidados em sermos enredados por esses desejos. Assim como Balaão, nos deixamos ser seduzidos pelo desejo e procuramos em Deus aprovação para uma situação que Ele não aceita. Tem uma frase que diz: se nós desejamos alguma coisa e Deus já comunicou sua vontade sobre essa determinada questão, mas mesmo assim ainda a desejamos, Deus muitas vezes nos dará, mesmo sabendo que esse algo não é o melhor para nós. E que no fim seremos julgados por isso. Então você está lá insistente, Senhor, porque eu quero. Então sabe o que Deus vai fazer? Olha, a minha vontade para você, o propósito que eu tinha para você não era esse. Mas já que você quer, então vá. Que foi o que aconteceu com Balaão. Deus não queria que ele fosse desde o início. Mas ele estava tão insistente que Deus falou: então vai e amaldiçoa o povo, vai lá. Irmãos, quando nós pedimos algo para Deus, nós temos que pedir também direcionamento para Ele, para sabermos se aquilo é vontade ou é propósito dEle para as nossas vidas. Em uma certa situação, quando Saul ainda não era rei de Israel, existiam só juízes. O povo olhou para as outras nações, e o que o povo olhou e disse o que para Samuel? Samuel, faz um rei, nós queremos um rei que governe sobre nós. Samuel foi buscar a Deus. Olha, Deus, o povo de Israel quer um rei que governe sobre eles. E Deus respondeu o quê? Olha, se vocês tiverem um rei, o melhor daquela colheita vai tudo para esse rei. O rei vai pegar suas filhas, os seus filhos, vão levar lá para o palácio para trabalhar para ele. Não é bom que vocês tenham um rei. Ainda assim, isso está lá em 1 Samuel 8:22. Ainda assim o povo insistiu porque queria um rei. Sabe o que Deus disse? Samuel, dá ouvidos à voz do povo e dê a eles um rei. Era vontade de Deus que tivesse um rei? Não, mas o povo queria, o povo insistiu. Então Deus disse: constitui para eles um rei. Nós ficamos numa posição desfavorável e prejudicial quando pedimos apaixonadamente por algo que não é da vontade de Deus. Nós ficamos numa situação muito difícil, irmãos, porque nós já não ouvimos. Sabe quando a gente fala assim, olha, quem está dentro do problema não enxerga tão bem enquanto aquele que está para fora? Por quê? Porque quem está fora não está seduzido, não está envolvido no problema e tem um olhar diferente.
Agora, quando nós estamos no meio da dificuldade, nós não conseguimos enxergar algumas coisas. E é isso que acontece com a gente. Se você busca Deus por algo apaixonadamente, Senhor, eu quero muito, Senhor, eu quero muito, irmãos. Existe um momento em que nós temos que parar. Pare. Isso é propósito de Deus para a sua vida? Porque ainda que não seja, o Senhor vai permitir. Só que nós teremos a consequência daquilo que nós desejamos tanto. Então, aquilo que você talvez busque tanto na sua vida, não seja propósito de Deus para você. Aquilo que você deseja tanto, aquilo que você ama tanto, aquilo que você se empenha tanto, talvez não seja a vontade de Deus para você. Talvez seja somente a sua vontade, o seu desejo de ter esse algo. Números 22, 32 diz assim: E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Irmãos, olha que curioso. Balaão ficou tanto no pé de Deus. Vai, Balaão. No caminho, Deus falou: anjo, vai lá impedir Balaão de cometer esse erro. E aí a jumenta lá viu o anjo, mas existia um véu sobre os olhos de Balaão, o profeta de Deus, que o impediu que ele visse o anjo de Deus na sua frente. Existe um véu sobre os nossos olhos em muitos momentos que é chamado véu do engano. E nós somos enganados. Nós somos persuadidos a errar, a permanecer no erro, porque este véu nos impede de ver as coisas. Balaão, eu acredito que ele buscava a Deus, eu acredito que ele orava a Deus. Mas naquele momento da vida dele, o momento em que decidiu a sua trajetória, Balaão estava cego, porque o desejo o cegou. E o anjo estava ali para quê? Para impedir ele de prosseguir, porque aquilo que ele estava fazendo, o caminho de Balaão, desagradava a Deus. Números 22, 34 diz: Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Primeiro Deus disse para ele não ir, e ele insistiu. Agora no meio do caminho ele viu o anjo, e ele fala: se te desagrada, eu voltarei. O que ele queria que Deus falasse? Não, Balaão, não vá. Balaão, você está errando. Irmãos, não vai descer um anjo aí na sua casa dizer para você: não faça, você sabe que você não deve fazer. Balaão sabia que ele não deveria ter ido, e agora ele também não deveria ter perguntado: se isso que eu estou fazendo te desagrada, eu vou voltar. Irmãos, volte, dá meia volta e volte. Não espere para você receber as consequências daquilo que você está fazendo e que tem desagradado a Deus. O desejo de Balaão havia colocado sobre os seus olhos o véu do engano e o havia deixado completamente cego ao coração de Deus. É isso que acontece quando o nosso desejo tem mais peso do que obedecer a Deus. O desejo pela riqueza e reconhecimento tinha mais peso sobre Balaão do que a vontade de obedecer. Porque se obedecer fosse mais importante, ele teria voltado. O que é que tem impedido você de obedecer a Deus, de agradar a Deus? O que é que tem impedido? Talvez nós já estejamos totalmente seduzidos por este desejo que tem nos impedido de obedecer a Deus. Obedecer a Deus, nesse caso de Balaão, teria que ser abrir mão da riqueza, dos status.
Obedecer a Deus para você, você tem que abrir mão do quê? Você tem medo de abrir mão? É melhor obedecermos, irmãos. Por causa da raiz da idolatria, até os obedientes continuam tentando ganhar a aprovação de Deus para o que é intensamente desejado. Sabe, nós ficamos orando, buscando, Deus, por favor eu quero, Deus, por favor ouve minha oração, Deus, vou fazer uma campanha, Deus, vou fazer um propósito. Até nós, queridos, nós que somos convertidos, somos cristãos, somos crentes em Jesus Cristo, abrimos mão de muitas coisas, mas até nós, quando queremos algo, nós insistimos com Deus que nós queremos, e nós deixamos de ouvir o que Deus quer, o que Deus tem para nós. Se não submetermos os nossos desejos a Deus, eles irão nos afastar dele. E Deus talvez nos entregue a eles. Ele nos dá os nossos desejos, mesmo quando contrariam os desejos dele. Mas isso não nos levará às bênçãos que queremos. Irá nos levar a uma disciplina dolorosa e desagradável. Mas nós que não temos que vivenciar isso, nós não precisamos viver isso, podemos confiar que Deus fará o melhor para nós. Muitas vezes Ele tem um caminho preparado para nos dar aquilo que nós desejamos, mas de uma forma diferente do que nós estamos propondo. Se nós seguimos a Deus, Ele nos guiará por um caminho abençoado, mas o fim desejado virá no tempo dele. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, o nosso ser ao Senhor, nós temos que confiar que Ele fará sempre o melhor. Que apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das tribulações, o Senhor fará o melhor. E o melhor acontecerá não do tempo que eu acho que tem que acontecer, mas no tempo dEle. Então entregue o seu caminho ao Senhor. Convide Deus para guiar você de acordo com o desejo dEle e não com o seu desejo. Pergunte a Deus: quais passos você pode começar a dar hoje para segui-lo mais de perto?